Pai, Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Deixe Deus conduzir. Vamos à Bíblia? Em Salmos, capítulo 37, versículo 5, está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O livro de Salmo 37 é um salmo de sabedoria escrito por Davi. Neste salmo, Davi orienta os justos a não se inquietarem por causa da prosperidade aparente dos ímpios. Ao longo do texto, o salmista mostra que, embora os ímpios pareçam prosperar por um tempo, o destino final deles é diferente do destino daqueles que confiam em Deus. Por isso, em vez de viverem dominados pela ansiedade ou inveja, os justos são chamados a confiar, descansar e depender do Senhor. Neste contexto, o versículo 5 apresenta um princípio espiritual fundamental: entregar a direção da vida nas mãos de Deus. Entrega. A palavra entrega traz a ideia de transferir um peso ou colocar algo sob responsabilidade de outro. No sentido original, o verbo transmite a imagem de rolar ou colocar algo sobre alguém mais forte. Assim, o texto nos ensina que devemos colocar nossos planos, preocupações e decisões nas mãos de Deus. Portanto, entregar o caminho ao Senhor significa parar de tentar controlar tudo sozinho e confiar na direção divina. Teu caminho, a expressão caminho representa a trajetória da vida, escolhas, projetos, decisões e futuro. Dessa maneira, o versículo nos ensina que Deus não quer apenas uma parte da nossa vida, mas toda a direção do nosso caminho. E isso inclui os nossos planos, as nossas batalhas, os nossos sonhos e o nosso futuro. Confia nele. Em seguida, o texto reforça o princípio da confiança. Confiar em Deus significa descansar na sua fidelidade e no seu caráter. A confiança bíblica não é passiva, mas uma atitude de fé que reconhece que Deus é soberano e sabe conduzir todas as coisas da melhor maneira. Assim, quem confia em Deus aprende a viver sem ser dominado pela ansiedade ou pelo medo do amanhã. E o mais ele fará. Por fim, o salmista apresenta uma promessa poderosa: Deus age em favor daqueles que confiam nele. Isso significa que, quando colocamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, Ele mesmo intervém, dirige e opera conforme a sua vontade. Portanto, o versículo revela que aquilo que não conseguimos resolver, Deus pode realizar. Esse versículo ensina que, quando entregamos nossa vida a Deus e confiamos nele, Ele assume o controle e age em nosso favor. A fé verdadeira envolve entrega, confiança e dependência do Senhor. E como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Esse versículo nos ensina algumas atitudes fundamentais para a vida cristã. Primeiramente, devemos entregar os nossos planos ao Senhor, reconhecendo que Ele conhece melhor o nosso futuro. Além disso, precisamos aprender a confiar, mesmo quando não entendemos o processo. Por fim, somos chamados a descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Muitas vezes queremos resolver tudo com a nossa própria força. No entanto, Deus nos convida a colocar nossos caminhos em suas mãos. Em resumo, esse versículo revela que, quando colocamos os nossos caminhos nas mãos de Deus e confiamos nele, o próprio Senhor age para cumprir seus propósitos em nossa vida. Que possamos confiar em Deus, entregar os nossos caminhos e descansar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno amado Pai, em nome de Jesus, essa manhã, Senhor, nos ensina a descansar no Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, a fazer, Pai, do Senhor o nosso porto seguro, a nossa fortaleza. Senhor, em nome de Jesus, o nosso socorro bem presente, Pai, na hora da angústia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Pai, a confiar verdadeiramente, descansar, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, das preocupações, das ansiedades, pois o Senhor tem o melhor para nós, e é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.